Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. Apesar de tantas campanhas de orientações, a gravidez na adolescência ainda acontece e muito no nosso país. Se a menina tem por volta de 15 anos, por exemplo, é inclusive considerado uma gravidez de risco. Para o nosso papo, convidamos a Ana Rodrigues, de 19 anos, mãe da Sophie, de 5 meses, e o ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, Rodrigo da Rosa Filho. Doutor, quais os riscos da gravidez na adolescência? A gravidez na adolescência, ela aumenta alguns riscos, principalmente de hipertensão, de parto prematuro, e aumenta os riscos para o bebê, depois do nascimento, por diversas condições socioeconômicas que interferem com essa gravidez, né? Então, realmente é uma gravidez de risco. A gente sabe que as taxas de gravidez na adolescência no Brasil são muito altas ainda, né, doutor? Elas são bem mais altas do que seria o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Pelo último censo, são cerca de 68 gestações em meninas, a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Nos Estados Unidos, esse índice é de 12. Nossa. 12 gestações em mulheres a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Uma variação muito grande. Muito né, grande. E isso acabou acontecendo com a Ana, né? Ana? Você ficou grávida com 18 anos. Sim, eu tinha 18 anos. Uhum. E daí, como você descobriu que estava grávida e como foi contar para os seus pais? Olha, então, já desconfiava, porque eu tomei a pílula do dia seguinte, eu contei os dias certinho e fiz o teste. Aí apareceu o primeiro positivo. Aquele de farmácia? Sim. Aí eu contei pro meu pai pelo WhatsApp, tava na casa do meu namorado, eu falei, pelo WhatsApp ele não pode brigar comigo. Eu contei pra ele. Mas primeiro você contou pro namorado? Sim, acordei ele, fiz de madrugada escondidinha. Aí acordei ele e contei. Aí de manhã eu falei pro meu pai para fazer um teste, um exame de sangue e tudo, que deu negativo. Então pra gente foi... Ufa. Só que depois eu continuei passando muito mal, então eu refiz o exame de sangue e nele apareceu positivo. Aí foi quando eu contei para minha mãe, mas eu contei cara a cara. Ah, mas que bom que você pôde contar com seus pais, porque infelizmente o que acontece, a gente vê, às vezes a adolescente fica grávida e esconde dos pais, e daí é ruim porque ela não faz os exames que precisa, o acompanhamento, não é, doutor? Geralmente o pré-natal da adolescente ele é um pré-natal mais deficitário, justamente por isso, porque muitas vezes não tem o apoio da família, ou porque a família não está nem sabendo daquela gestação, ou porque às vezes a família ainda não absorveu aquela informação e não tem um pré-natal adequado. Então, por isso que existem alguns grupos até espalhados pelo Brasil, pelo Sistema Único de Saúde, que realmente tem grupos para adolescentes. E isso faz com que melhore bastante os índices e diminui o risco no parto e para o bebê e para a mãe, né? Não, e infelizmente o que acontece também, doutor, é que falta diálogo nessa família, né? Então você acaba não prevenindo uma gestação por causa dessa falta de conversa, de orientação. Você tinha essa conversa com seus pais? Não. Você não tinha essa liberdade? Eles não conversavam com você sobre sexo, sobre prevenção? Porque minha família sempre foi bastante religiosa. E como eu não seguia essas doutrinas, era uma coisa à parte. Um assunto que eu não gostava de comentar, mas por esse receio. E você usava algum método anticoncepcional? Nesse dia em questão eu não estava usando, mas eu costumava usar a camisinha. Doutor, qual é a idade para jovem já procurar um ginecologista? Com cerca de 13 anos, ela já devia passar numa primeira consulta, mesmo antes de iniciar a vida sexual. Quando ela já tiver vontade de iniciar a vida sexual, independente da idade. E assim que iniciou, se ela não passou previamente, ela já deve buscar um ginecologista para ter melhores orientações a respeito de métodos contraceptivos. E esse diálogo com os pais pode começar até antes, né, doutor? Sim, desde a pré-adolescência, né, já é importante que os pais conversem com aquela adolescente, né, com aquela pré-adolescente, para que já tenha uma conversa mais aberta sobre o assunto, porque elas vão falar na escola, vão conversar com as amigas, vão ter amigas que vão entrar na vida sexual mais cedo do que elas e já vão contar qual é a experiência delas. E se elas não contarem com esse apoio familiar, elas às vezes não vão ter uma orientação melhor, porque elas estão tendo uma orientação de uma outra pré-adolescente ou adolescente.
E quais são os métodos contraceptivos mais indicados para as adolescentes? Atualmente, até mudou esse conceito, que agora o mais indicado para as adolescentes são os métodos de longa duração, que é o DIU, que muita gente ainda tem um mito que o DIU só pode ser colocado em mulheres que já tiveram filhos, mas isso não é verdade. Então, o DIU é um dos métodos indicados, e os métodos o implante hormonal, são todos métodos de longa duração. E a pílula contraceptiva, como tem um índice de esquecimento muito alto, então a eficácia em adolescentes ela é metade da eficácia em mulheres adultas. E a camisinha, né, para prevenção de doenças também, né, doutor? Sim, a única forma de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo, independente do desejo, né, de evitar a gravidez. Então, mesmo que se use o DIU ou um implante hormonal que dura 3 anos, o preservativo sempre é indicado nas adolescentes para evitar o contágio de diversas doenças. A principal delas, a mais comum, é o HPV, que é um vírus que causa câncer de colo do útero e que é justamente nos primeiros anos de vida sexual onde a maioria das mulheres tem essa exposição. E a gente sabe que, infelizmente, além dessa alta taxa de gravidez na adolescência, existe também um aumento de doenças sexualmente transmissíveis entre os adolescentes, né? O Momento Papo de Mãe volta já, continue com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é gravidez na adolescência. Doutora, a gente já falou muito sobre a questão das meninas adolescentes grávidas, mas é importante alertar também os meninos adolescentes, né? Eles também têm uma responsabilidade nisso para não engravidar as meninas, não é? Sim, a gestação na adolescência ela interfere muito no desenvolvimento do adolescente no início da vida adulta. Então, tem um impacto para a mulher e um impacto para o homem, porque principalmente a gravidez não planejada, que é a maioria dos casos nessa faixa etária. E reforçando que os meninos também precisam ter essa consciência da prevenção. Sim, a prevenção é do casal, então é importantíssimo, por isso que a gente sempre recomenda o uso de preservativo em todas as relações sexuais. Então a gente fala que existe o uso típico do método contraceptivo e o uso real, né? O uso usual. E por isso, por exemplo, no caso dela, que usava preservativo como método contraceptivo, mas não usou em todas as relações, é quando a gravidez pode acontecer. Então a eficácia do método diminui. E a gente sabe que uma gravidez na vida desses adolescentes vai mudar muito, né? O dia a dia deles, vão ter que criar um filho, né? Cuidar. O que mudou para você, Ana? Olha, tudo. Porque eu tive que parar a escola. Quando eu tinha acabado de voltar, eu tive que parar. Também a gente não consegue trabalhar, né? Ver que o bebê precisa das coisas, mas tem que contar com as pessoas ao redor, que não tem uma estrutura financeira para criar um filho. E aí você tem que contar com a ajuda da sua família? Sim, você mora com ajuda seus bastante. pais? A gente mora no mesmo terreno. É porque o que acaba acontecendo é isso, né, doutor? Os adolescentes, muitos têm que abrir mão da escola, do trabalho e têm que contar com outras pessoas. Muitos adiam, né, então, os estudos e alguns não voltam para os estudos. Então, esse dado é o mais preocupante, porque muitas vezes eles não conseguem retomar, não foi só uma pausa ali para os primeiros 2, 3 anos do bebê, mas que depois eles conseguem acabar impedindo a evolução, a progressão dos estudos. E, doutor, tem um parto indicado para adolescente grávida? O parto normal é mais indicado, até porque mulheres que fazem cesárea já na adolescência, o risco de terem novas gestações, né, nos anos seguintes com novas cesáreas é maior, e o risco da cesárea em relação ao parto normal é 10 vezes maior. O índice de mortalidade materna, o índice de infecção, de hemorragia. Então, realmente, o parto normal sempre é mais indicado. Ana, você disse que parou de estudar, você estava em que ano? Estava no terceiro, quase acabando. Do ensino médio. Sim. E você falou que tinha acabado de voltar, por quê? Então, eu tive que parar um ano depois, porque eu
tenho depressão e eu, para fazer o tratamento, eu estava tomando remédios muito fortes. Eu não conseguia de manhã estar indo para a escola. Aí quando eu consegui mudar para o período noturno, já foi no próximo ano. E daí você pensa em voltar a estudar, terminar os estudos? Sim, eu estou inscrita para fazer um INSEJA no mês que vem. Se não conseguir, eu vou retornar ano que vem. E, doutor, ela ficou grávida com 18 anos, quer dizer, ela já estava, já tinha terminado de crescer, eu acredito, tal, mas a gente sabe que existem casos de meninas muito mais novas, às vezes que engravidam com 12, 13 anos e que ainda estão até em fase de crescimento. Aí é ainda mais arriscado, pode afetar até esse crescimento da menina? Sim, pode afetar o crescimento. O sistema reprodutor ainda não está completamente maduro também, então aumenta riscos na própria gestação e o próprio desenvolvimento daquela adolescente. E a grande questão é um fator psicológico, né? Porque realmente ela muda os sonhos, então ela tinha sonhos prévios e que, de repente, a realidade dela vai ser completamente diferente daquilo que foi planejado. E muitas então, vezes o impacto é muito grande. Muitas vezes não tem nem maturidade, né, para criar um filho, que é uma adolescente ainda. Né? Agora, conta como você é como mãe. Olha, gente, é um desafio. Todo dia a gente tenta se superar. Tem coisas que um mês passado a gente falava, olha, eu não vou conseguir fazer e hoje eu faço tranquilamente. Realmente, todo dia a gente tenta superar um pouquinho mais. Maternidade é sempre um aprendizado, nada como um dia após o outro e a gente vai dando conta. E nós temos aqui o depoimento da telespectadora Fabiola Martins, que foi mãe aos 19 anos. Foi uma gravidez bem complicada. Fora toda a pressão da sociedade, né, por você ter engravidado logo que entrou na faculdade e tinha acabado de arrumar um emprego na época. Fora isso, teve gente que duvidou da paternidade e tudo mais. Diante de toda essa tensão, a minha bolsa rompeu com 18 semanas. Como eu fui mãe muito cedo, a maioria das mães dos amigos dele não tem a mesma idade que eu. Acabam sendo um pouco mais velha, então tem um respeito maior, assim. E os amigos ficam zoando muito com ele, né? Tipo, me dá o telefone da sua mãe. Rola essas coisas que já me falaram. Já pensou quando ela tiver maior, vocês vão ter essa relação, né? E uma história para contar, né, Ana? Com certeza. E agora também, bem ou mal, depois que nasce o bebê, é um bebê que tem em casa, né? E daí a família toda tem que receber muito bem esse bebê, não é isso? A maioria dos pais que tem um conflito com a filha, né, ao descobrir a gravidez, depois eles acabam aceitando e quando chega um novo ser na família, acaba encantando a todos. Então, de um jeito ou de outro, as coisas vão se ajeitando, né? Porque daí ela já estava vindo, né? E um bebê em casa é uma delícia, né? Gente, eu quero agradecer a vocês por terem vindo. Obrigada, doutor. Doutor, está nas redes sociais? Estou, obrigado pelo convite. Eu estou no Instagram, o meu Instagram é dr.rodrigorosa. Lá eu coloco bastante dicas sobre saúde, sobre o mundo da ginecologia e da gravidez. Então, os adolescentes podem se informar lá, aquelas que têm vergonha de perguntar às vezes para os pais, podem falar com os especialistas, né? Sim. E você está nas redes sociais também? O Instagram é @yourgirlnanny. Ah, legal. Tudo de bom para você. Obrigada. Agora você vai esperar um pouquinho para o próximo? Sim, já coloquei o DIU. Excelente. E obrigada também a você que nos assiste. No nosso canal no YouTube há vários programas sobre gestação. Confira e até a próxima. Até lá. Tchau.